Vamos para o nosso último bloco. Estamos aqui conversando com a doutora Franciele Lodi, fisioterapeuta, sobre os diversos tratamentos dentro da fisioterapia. E vamos falar um pouquinho, que nós estávamos falando no último bloco, sobre lesões cerebrais, fisioterapias neurofuncional. E o pessoal vem muito falar, assim, principalmente na infância, da neuroplasticidade. Sim. O que é isso, doutora Fran? Então, a neuroplasticidade, ela é um processo do nosso cérebro de readaptação, reorganização. Então, a partir do momento, todos nós temos o processo da neuroplasticidade. O nosso cérebro funciona na neuroplasticidade, independente de uma característica de lesão ou não. Mas, em se tratando de lesões neurológicas, Sim. ele é muito mais potencializado. Por quê? Porque através do estímulo, através da fisioterapia e das outras terapias estimuladoras, Que é aquela equipe a multiprofissional. equipe multidisciplinar, multiprofissional, que faz com que a neuroplasticidade aconteça através dos estímulos de cada função, de cada área, né? Então, é a nossa capacidade do cérebro em se readaptar, em se reorganizar, em criar novas conexões através do estímulo correto, né? Então, a gente sempre fala que tanto existe a neuroplasticidade positiva quanto a negativa, né? Então, para que a positiva aconteça, a gente tem que ter o foco e a estimulação de forma correta, trabalhando principalmente dentro da funcionalidade do indivíduo, né? E da condição, e da lesão, e da região lesionada. Então, hoje a gente trabalha muito a neuroplasticidade. Usa ela a favor Usa ela do paciente, a nosso né? favor, a favor do paciente. Porque a negativa também ela pode ser estimulada. A gente, né, até brinca. Então, isso é uma neuroplasticidade negativa. Quando o estímulo não está de uma forma correta, quando eu só trabalho com a fisioterapia ou com o estímulo naquelas poucas horas de reabilitação e depois disso eu fico sem nenhuma forma de movimento ou de atividade funcional ou física, né? Então, um dos princípios da neuroplasticidade é justamente isso. Ou você vai usar ou você vai perder, né? Use ou perca. Então, a gente precisa estar estimulando. O outro princípio é o processo da repetição. Por isso, os trabalhos intensivos e as terapias intensivas têm tido tanto resultado, porque ela foca no princípio da neuroplasticidade, que é o processo da repetição. E a gente é assim no dia a dia, né? Tudo que a gente treinar muito mais, a gente vai estar melhor qualificado e melhor habilitado para fazer aquela condição. Com certeza, né? isso no trabalho, isso em casa. Isso, então é um princípio que a gente precisa faz a mesma forma, tanto num processo, num cérebro com lesão, ou num sistema com lesão, ou sem lesão, né? Que legal. Então, a neuroplasticidade, ela está aí. Hoje ela é muito mais estudada, porque talvez há alguns anos atrás a gente não estudava tanto ela e não era tão colocada para a gente nesse sentido, exatamente, né? Mas ela sempre aconteceu a vida toda. No entanto, que uma lesão, um traumatismo craniano, um próprio AVC, quando acontece, aquela região lesionada da estrutura cerebral, ela foi danificada, mas ao redor nós temos várias mãos e várias conexões que estão ali para auxiliar a função daquela região lesionada, né? Então, o nosso cérebro tem uma capacidade gigantesca de conectividade. O corpo humano em si é incrível. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. Então, o nosso cérebro, ele se conecta. Uma região aqui lesionou, mas eu tenho outra que pode estar me auxiliando aqui nesse momento. E vem vindo informações. Mas, para isso, eu preciso ter estímulo. Por mais que em algum momento de uma janela dela, ela tenha a sua neuroplasticidade biológica, natural, o cérebro mesmo vai tentar se reorganizar e refazer. Mas se eu jogar estímulo em cima disso, vai ser a área lesionada, ela vai ficar muito menor, né, em estrutura funcional. Em questão estrutural está ali, a informação do AVC, a informação do trauma craniano está ali, mas o que todas as outras células e todas as outras estruturas podem fazer para auxiliar aquela região lesionada,
né? Que Então, o legal. nosso Nossa. cérebro tem essa capacidade e por isso que a gente tem visto e observado tantos resultados incríveis, porque a gente tem estudado isso muito mais e colocado muito mais na prática. E eu né? poderia dizer assim que é correto se falar que o quanto antes, vamos dizer, um processo ali de um AVC, o quanto antes ir para a reabilitação ajuda? Sim, sim, sim. Dentro do Tempo é AVC, determinante? tempo é determinante, sim. Tipo, que aquele paciente teve lá a lesão, o AVC, ficou em casa lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele está perdendo um... Isso, está perdendo uma janela de neuroplasticidade. Entendo. Entende? Então, dentro de uma característica de lesão, isso não é via de regra, mas a gente tem uma janela de potencialização dentro dos primeiros 2 anos de lesão, né? Então, por isso Olha, o pessoal, como é estímulo interessante necessário. isso. Ocorreu um problema, uma pessoa teve uma lesão, o tempo é determinante. É determinante, sim. Não dá para ficar em casa esperando melhorar. Não. No entanto, que o fisioterapeuta está dentro do hospital, justamente para já iniciar esse protocolo. Num paciente com AVC, a gente tem uma janela aí hemodinâmica para ser cumprida e cuidada, que normalmente é um período de 24 horas, né? Mas pós disso, a gente já começa o estímulo no próprio leito, na própria UTI. Então, o paciente na UTI, ele recebe esse estímulo contínuo. Ele é tirado do leito, ele é sentado, ele é colocado em pé, ele é estimulado a fazer exercícios, Entendo. né? E a partir... aquela questão que tem que ser quanto antes, né? Quanto antes e de forma correta, melhor. Mais certeiro no processo da neuroplasticidade. Né? Então, pessoal, eu tenho muito assunto para falar com a doutora Franciele ainda. Ficou a terapia crânio-sacral para um próximo programa, que eu vou convidá-la para ela vir novamente. Foi muito gratificante conhecermos mais um pouco. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. Foi uma delícia estar aqui. E a gente vai convidar você para nós falar sobre ainda a terapia crânio-sacral. Com certeza. E não esqueçam que estaremos aqui todas as sextas-feiras, às 11 da manhã, na Rede Humaitá e também pelo canal do Facebook. Um abração a todos e até o próximo programa.